caminho, tua palavra, lâmpada para os meus pés. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos abrir nossa revista. Nós estamos na lição número 4. Na lição número 4. Amém? No estudo 4. E louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lição de número 4. Amém? Página 23. Abra na página 23. Vamos juntos. Nós sabemos que hoje muitos dos irmãos estão ali no retiro ajudando. Porque cuidar de jovem não é fácil, né? Nunca foi e nunca será. Então, muitos irmãos estão ajudando, alguns poucos viajando, louvado seja o nome do Senhor. E eu até pensei em nem começar o estudo 4, mas aí a gente fica muito atrasado, né? Não pode. Eles depois assistem na internet direitinho e acompanham. Muito bem, estudo número 4, página 23. Textual. Como chegou até nós. Bíblia, como chegou até nós. Textual diz assim, página 23. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É óbvio que Deus, Ele vive na dimensão da eternidade. Por isso que em Hebreus se diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Deus não tem problemas com o passado. Deus conhece o passado de forma muito preciosa, porque, vivendo na eternidade, o presente e o futuro também não são desconhecidos para Deus. Pense comigo, isso é muito interessante, na medida em que eu e você vivemos passado, presente e futuro. A gente entende o que foi. A gente hoje, a cada dia, vive o que é, isso se chama presente, e a gente pede a Deus para ter misericórdia do nosso futuro, né? A gente é assim, a gente vive no tempo. Mas Deus vive na eternidade, então não há surpresas nenhuma para o Senhor Deus. Deus, por viver na eternidade, Deus sabe cada ser humano que aceitará como Salvador Jesus Cristo, que viverá com Ele eternamente na glória. Mas Deus também sabe perfeitamente cada ser humano que recusará a sua palavra, que recusará o seu ensino, que será absolutamente intransigente quanto à questão relacionada ao pecado e querer viver no pecado. É interessante isso, porque mesmo sabendo quem aceitará o sacrifício de seu filho, mesmo sabendo quem não aceitará o sacrifício de seu filho, porque Deus conhece o futuro, Deus vive na eternidade, Ele mesmo assim não deixou de nos amar e enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida o quê? Eterna. É um amor sobrenatural. É um amor sobrenatural. Se você parar e pensar no fato de Deus viver na eternidade, isso é uma das questões que mais nos assustam. Porque mesmo conhecendo todas as coisas, mesmo sabendo que A, B, C e D nunca aceitarão Jesus. Ao contrário, se posicionarão de forma contrária a Cristo, a Deus, a sua palavra, ao seu entendimento. Mesmo assim, Jesus ainda morreu por estas pessoas. Então, o amor de Deus nos constrange.
Eu e você é que, tadinhos, a gente ora na expectativa de que realmente todos sejam salvos. Até porque aqui está dizendo que o desejo de Cristo é que todos sejam o quê? Mas Cristo não brinca. Cristo sabe que tem gente que nunca vai entregar o coração para Ele. Não obstante isso, veio à terra, morreu por todos e disse, está aqui o caminho da salvação. Quer? Segue. Está aqui o caminho da perdição. Quer? Segue. E mesmo assim, Deus ainda dá oportunidade para todos. E é nesse viés de entendimento de um Deus que amou a todo mundo que entra a sua palavra. Como assim? O que a palavra de Deus tem a ver com o amor de Deus? Obviamente tudo. Se você parar e pensar, um Deus que ama a todos, envia seu Filho para que todos sejam o quê? Mesmo sabendo que nem todos serão salvos, não porque Ele determinou, esse vai para o céu, esse para o inferno, não. Ele determinou 2 caminhos, isso é que é a predestinação. Ele deu 2 caminhos e Ele disse, o destino desse aqui é o céu, o destino daquele ali é o inferno, escolhe. E mesmo abrindo a opção de escolha, eu te pergunto, adiantaria Cristo ter vindo à humanidade, feito o que fez, morrido como morreu, simplesmente pagando o nosso preço da salvação, exigido pelo próprio Deus Pai, porque as ofensas nossas contra Deus foram terríveis. Então, só um Deus poderia pedir perdão a outro Deus pelos pecados humanos. Agora, se esse Deus não tivesse se tornado humano, o perdão nunca teria sido aceito, porque o melhor de nós tinha que pedir perdão a Ele. Então Cristo veio, por isso que Cristo tomou a minha forma. Foi tão homem como eu, tinha cabelo, tinha barba, tinha olhos, se cansava, comia, dormia, por causa disso, porque se tornou o meu representante para me salvar. Agora pare e pense, uma mensagem como essa é preciosa ao extremo, é preciosa ao extremo. Isso poderia ficar fechado, guardado, lacrado, somente entre os judeus? Pense. Porque Jesus viveu exatamente aonde, irmãos? Na Judeia. Ele cresceu em Nazaré, na parte norte ali de todo o território de Israel. Aí ele vem e morre aonde? Em Jerusalém. Ele ressuscita aonde? Em Jerusalém. Aí ele diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então havia no coração de Cristo o desejo de que, como Paulo diz aqui, todos os homens chegassem ao conhecimento da o quê? Verdade. E que todos fossem salvos. Não significa que todos serão salvos, mas significa que o meu Deus amou a humanidade de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê, não pereça, mas tenha o quê? Aí depois de um trabalho como esse, o meu Deus simplesmente pega homens escolhidos a dedo. Aí ele escolheu. Ele não escolhe quem vai salvar, mas ele escolheu quem ia escrever a sua o quê? Palavra. Aí ele inspira esses homens. Aí esses homens escrevem. Aí esses homens escrevem e entregam esse livro a toda a população da sua época. Aí Deus tem um trabalho enorme por intermédio do seu Espírito para convencer toda uma população de que aquele livro vinha dele. Tudo bem até aí. Os primeiros escritos da palavra de Deus foram dados a quem, irmãos? Aos judeus. Paulo diz isso. Paulo diz em 1 Coríntios, Paulo diz em Efésios, Paulo diz em Gálatas, que os judeus
receberam, sim, em primeiro lugar, os escritos. E que eles têm privilégios que os outros não têm. E acabou. Eles têm privilégios que os outros não têm. Agora, como eles chutam ao extremo esses privilégios, é que Deus vai pegá-los e moê-los durante a grande tribulação. Também o momento de Deus convertê-los vai ser muito pior. Mas preste atenção, os judeus foram os primeiros que receberam os escritos sagrados. E aí o que acontece? Se você parar e pensar, vem todo o Velho Testamento. Quando o Novo Testamento é produzido, como vimos na quarta-feira, quem Deus usa? Deus usa Mateus. Mateus é quem? Um judeu. Deus usa quem? Marcos, Lucas e João. Quem são esses? Judeus. Deus usa para escrever 2/3 do Novo Testamento inteiro quem? O apóstolo Paulo. Quem é Paulo? Judeu. E quando Deus termina o Novo Testamento, usa 2 irmãos de Jesus, Tiago e Judas. E para finalizar, o único apóstolo vivo, João. Então, olha que interessante. Quando a Bíblia foi escrita, ela no Velho Testamento, ela é escrita num idioma judaico, chamado hebraico. Hebraico. Idioma judaico, chamado hebraico. E aí o que acontece? Deus esperava que este conjunto de livros atingisse o mundo inteiro. Porque por Israel era para brilhar a luz de Deus e alcançar o mundo inteiro e o mundo ser atraído. O que eles fizeram? Além de não guardar a lei do Senhor, e não dar ouvido aos profetas, e não declinar o coração à sabedoria. Por isso que os escritos hebraicos, na Bíblia hebraica, é dividido em 3 grandes partes. É dividido em Torá, dividido em profetas e dividido em sabedoria. Mas são os mesmos livros nossos. Além disso, eles ainda pegaram, Maria, e simplesmente foram servir outros deuses. Mas olha, entregaram o coração para Baal, entregaram o coração para deuses, Astarote, Dagon. Irmãos, a coisa era tão feia, tão feia, tão feia, tão feia, que para os irmãos terem uma ideia, uma recente descoberta, feita há mais ou menos 3 anos atrás, que falaram agora da descoberta, a recente descoberta deixou bem claro que a mais ou menos 8, 10 quilômetros do Templo de Jerusalém tinha um templo erigido a Baal. E olha que interessante, quando foi destruído o Templo de Jerusalém, o templo a Baal continuou. Pra você ter uma ideia, então o nível espiritual de queda foi tão grande, tão grande, tão grande, que você não tinha só altares em Israel dedicados a deuses estranhos, você tinha templos dedicados a deuses estranhos. E você tinha religiões paralelas funcionando. E aí o que acontece? Acontece algo muito terrível. Deus pune esse povo e esse povo se torna escravo. Vamos bem devagar nesse ponto, é fundamental que você entenda. Veio então os assírios e pegaram as 10 tribos do norte e levaram como escravos. Os assírios arrebentaram as 10 tribos do norte. Ficou então em Israel 2 tribos, Benjamim e Judá, e ficaram os filhos de Davi como rei. Não serviram a Deus. Quem é que veio e levou as 2 tribos depois como escravos? Nabucodonosor. E foram escravos na Babi. Aí é a época em que você tem Daniel, que você tem Ezequiel, você tem a produção de muitos livros no Velho Testamento. Só que tem um problema. Deus tinha prometido que aquele povo voltaria à sua terra em 70 anos.
Isso estava em Jeremias, e Daniel, lendo a palavra de Deus, Daniel simplesmente pegou e disse: Senhor, chegou a hora do cumprimento. E quando chegou a hora do cumprimento, do nada, ninguém sabe explicar isso, nós sabemos, o Espírito de Deus, porque Deus é Deus. Do nada, Ciro simplesmente diz: volta o judeu para a sua terra, e lá reconstrua todas as coisas que são de sua tradição. E aí o decreto de Ciro permitiu que voltasse a Israel, e Israel volta em 3 grandes levas. Primeiro, com Zorobabel. Zorobabel era quem? Era o descendente de Davi a essa época, o grande líder Zorobabel, né? Pastor, como é que um descendente de Davi fica vivo lá fora? É porque a gente não matava os filhos de reis, a gente matava os reis. Os filhos a gente conservava ali dentro do palácio para servir a gente. A gente quem? Nós, os reis, que estávamos escravizando o outro rei. Por quê? Porque, pelo amor de Deus, você acha que um rei vai pegar alguém que não sabe nada para servi-lo? Não. Você tem perto do rei simplesmente gente que vinha da outra realeza e era escrava, porque esse tipo de gente sabia como cozinhar, sabia o que beber, sabia como arrumar a cama de um rei, sabia como fazer. Por isso que Daniel, Misael e os outros eram de família real, entendeu? Agora, aqueles que não eram de família real, eram pequenos, aí não, aí você mata ou então bota para fazer trabalho servil. E aí o que acontece? A parte da família de Davi é preservada, e um dos descendentes de Davi, Zorobabel, volta. E quando ele volta, a mando do rei Ciro, ele volta e começa o tempo de reconstrução. Depois, numa segunda vinda, é que vem Esdras e Neemias. Esdras e Neemias, e fecham todo aquele ciclo e eles voltam. Aqui é importante os irmãos entenderem. Se lembra como Neemias sofreu para reconstruir os muros? Se recorda do livro de Neemias? Né? Com uma mão ele construiu o muro e na outra mão estava a espada. Estava a espada. Porque querendo reconstruir o muro e os inimigos. Querendo reconstruir o templo e os inimigos. Então foi algo muito difícil. Então Neemias voltou e colocou Israel nos devidos pontos políticos e econômicos. Agora, Esdras foi fundamental, porque quando Esdras volta, Esdras traz toda a lei do Senhor e começa de novo a trabalhar todo o Velho Testamento com aquele povo. Só tem um problema. O período de tempo que ficaram fora, ou seja, um pouquinho mais de 70 anos, fez com que aquele povo perdesse a língua original. Fez com que aquele povo perdesse o hebraico. E aquele povo passou a falar a língua dos seus possuidores, dos seus escravocatas. E aí o que acontece? Você que domina, amigo, você simplesmente que domina, você traz o dominado e você diz, aprende que senão você morre. Por isso que Daniel e os seus amigos foram submetidos a um teste por um período. Tinham que aprender a ciência e a língua dos caldeus. E depois do teste, eles foram achados muito mais inteligentes e sabedores de tudo 10 vezes mais. Raciocine comigo, qual era a língua dos caldeus? A língua dos caldeus era o aramaico. A língua dos caldeus era o aramaico. Aí pense comigo, quando eles voltam com um povo que sabia falar uma outra língua, o aramaico. E o povo que estava lá dentro também estava dominado pelos babilônicos. Então, o povo que ficou passou por uma aculturação e passaram a falar o quê? Uma nova língua, o aramaico. Estou contando essa história por quê? Por quê? Porque quando Neemias volta, o
que Neemias, agora consciente de que o povo tinha que entender a lei do Senhor, Neemias, então, a partir desse momento, se preocupa a falar a lei, voltar a ensinar o hebraico, mas não podia mais desprezar o aramaico. Se não podia desprezar o aramaico, e você é Neemias, e você está com a Bíblia inteira em hebraico, e o povo não fala hebraico, o que você vai fazer? Você vai fazer o quê? Vai traduzir para o aramaico. Então, pegue a apostila e volte, por favor, lá na querida página 18. Pegue a apostila e volte na página 18. O que aconteceu historicamente neste momento? Página 18. Na página 18, diz assim, a respeito disso temos a dizer. Então, está lá em cima, na página 18. Acompanhe a leitura comigo. As versões mais antigas do Velho Testamento, como os Targums aramaicos e a Pesita siríaca, não reconheceram nenhum livro apócrifo, não contendo um único livro, senão os 39 canônicos. Quando eu coloquei isso, eu estava colocando com uma finalidade, de dizer que as versões mais antigas do Velho Testamento não tinham nenhum livro além dos 39. Mas agora eu estou usando o que coloquei aqui para te ensinar, você que não sabe, para te lembrar, você que já sabe. As primeiras traduções do Velho Testamento vêm nesse momento histórico, em que você tem uma Bíblia que tem que ser seguida em hebraico, textos em hebraico, e um povo que fala o quê? Aramaico. E que está sendo influenciado pelo país de cima, os sírios. E que já está uma confusão de línguas no território. Então, qual foi a primeira providência que os homens de Deus fizeram? Vamos botar o Velho Testamento na voz de quem? Do povo. E aí fizeram os Targums. O que são os Targums, irmãos? Os Targums são as primeiras traduções da Bíblia hebraica em o quê? Aramaico. Hebraica em o quê? Aramaico. E nessa época nós só tínhamos o Velho o quê? Testamento. Compreendeu? Agora, como a influência do siríaco era muito forte, porque, vamos lá, é fácil entender isso, é muito fácil. Você tem uma terra que é invadida. Deus o livre e guarde, não vai acontecer. Mas imagine o Brasil invadido. Quem nos invade? Vamos pensar um povo que a língua é completamente diferente. A Alemanha nos invade. Pastor, por que a Alemanha quer nos invadir? Basta pensar na natureza do Brasil, você já sabe por que a Alemanha vai querer nos invadir. Ótimo. Aí a Alemanha nos invade, toma tudo que temos, pega os melhores de nós e leva lá para a Alemanha para servir os alemães. E deixa aqui o quê? Quem é que os alemães vão deixar aqui? O povo dominador vai deixar aqui. Acorde. O povo dominador vai pegar o que tem de pior lá na terra dele e jogar para cá. Isso é óbvio. Deixa aqui quem consegue viver, os mais pobres e simples. Pega na terra dele quem eles querem longe, quem eles odeiam, e joga para cá. Pai, mas por que alguém vai querer pegar os piores bandidos de lá e jogar para cá? Primeiro, porque eles não vão voltar. Segundo, porque você está dizendo, te dou uma chance de recomeçar no outro canto. E terceiro, vamos convir? É terra de ninguém essa terra dominada? Que morra. Que morra. Você entendeu? Para nunca mais se levantar, são meus inimigos. Que morra.
E fica com o que há de pior. E o melhor, o que há de pior, fala minha língua, vive minha cultura, eles ainda vão aprender minha cultura. Você entendeu o que os babilônicos fizeram com os judeus? Foi exatamente isso. Não acabou com todo o povo judeu, mas deixa o povo judeu que menos pode se defender. Os idosos, as mulheres e os menos cultos. Leva para a Babilônia quem pode trazer uma revolução intelectual e tentar devolver a independência. Quem? Os filhos de reis e os políticos influentes. Para quê? Para servir a gente lá. E, meu amigo, pega de lá o que tem de ruim e joga fora aqui. Então, olha que interessante. Você tem te servindo o que tem de melhor. Tanto é que Daniel serviu a 3 impérios seguidos. Você tem na sua terra o que tem de melhor e deixa na terra devastada o que tem de pior. Ficou tão que tem de pior que quando o povo judeu voltou, foi uma briga até para reconstruir muros. Sambalate, Gesem, meu Deus do céu, esse povo trouxe um problema para Neemias. Aí vem Esdras. E Esdras chega na última leva de gente que chega e diz: a lei do Senhor tem que ser conhecida, para que a gente nunca mais seja jogado por meio dos povos. A lei do Senhor tem que ser conhecida, a gente nunca mais pode viver na idolatria. E quando Esdras, então, abre a lei para ensinar o povo, a lei está em hebraico. E o povão, 70 anos depois, está falando o quê? Aramaico. A influência do aramaico era tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Adivinha qual foi a língua de Cristo? Me responda. O que Jesus falava? Jesus falava aramaico. Jesus falava também hebraico. E Jesus, ao que parece, era um exímio conhecedor do grego. Do grego. Que era o inglês na época. Tá? Isso quem está falando sou eu, não é a Bíblia não. Isso é pesquisa minha, tá bom? Agora presta atenção. Então, quando vier, primeira preocupação, tem que traduzir para o aramaico. Daí vieram os targums. Só que, em cima de Israel, que eu não trouxe hoje o slide, porque eu pensei que a gente não ia ter data show, porque eu pensei que a mocidade tinha levado o data show, me perdoe. Mas não, a gente tem um data show independente da mocidade. Mas eu ia mostrar para vocês essa manhã que em cima de Israel está a Síria. Vai. Olha para cá, olha como é simples. Se você tem um estado devassado, e se agora o que você mais queria era entrar para roubar, e está tudo devassado? Meu amigo, é a faca e o queijo. Não é a faca e o queijo? Então eu, Síria, vou entrar. Até hoje a Síria sonha com as riquezas de Israel. Até hoje. Escute, a influência da Síria nesse período foi tão grande que olha que interessante. Tivemos que traduzir a Bíblia para o siríaco. E essa tradução se chama Pessita. Inclusive, como eu já falei domingo passado, acabaram de lançar a Bíblia Persita. Em português. Tá? Muito preciosa, eu estava lendo. Muito preciosa, muito preciosa. Então, eles pegaram esta Bíblia aqui e traduziram para o português. Muito preciosa. Pastor, a tradução está certinha? Meu irmão, eu não sei o siríaco. Né? Então, se está certo, eu não sei. O que eu sei é que gente que estuda isso aqui a vida inteira disse que estava certa a tradução. E aí a gente tem que confiar nesse tipo de gente. Olhe para cá. O que Deus estava falando quando permitiu os targums
e a persita. Deus estava falando: eu quero a minha palavra para todos os povos. O amor de Deus não faria Cristo descer, morrer e a gente ter uma Bíblia fechada no Oriente Médio. O amor de Deus nos faria ter uma Bíblia traduzida para todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações, em todos os idiomas possíveis. E isso ainda não foi feito. Existem muitos dialetos que ainda não foram alcançados. É por isso que, desejando, volte de novo na querida página 23, desejando que todos os homens cheguem à salvação, a palavra de Deus, que é mecanismo de entendimento para a salvação, teria que chegar a todos os povos. E quando Deus permitiu os Targums e a Persita, Deus estava dizendo: a minha Bíblia não está presa somente ao hebraico. O Novo Testamento foi escrito em quê? Grego. Mateus é que foi escrito em aramaico. Mas depois Mateus mesmo traduziu do aramaico para o grego. E por que foi escrito em grego? Porque o grego era a língua universal. Olha o que Deus já está falando, Nascimento. Deus está falando o seguinte: o Novo Testamento já é para o mundo inteiro. Já é para o mundo inteiro. Só que teve um problema. Espera aí. Mas Roma não era o império que dominava? Roma não era o império que dominava? E Roma não era o latim? Irmãos, muito cuidado agora. Muito cuidado agora. O latim no início não foi a... Porque os romanos, durante praticamente 2/3 do seu império, permitiu que o grego fosse a língua oficial do império dele. Por duas razões. Mas o Império Romano era o latim, porque permitiu o grego. Primeiro, porque todo romano sabia falar o latim da terra dele e o grego. Segundo lugar, porque se poucos sabiam falar o latim, Juraci, eu, romano, falando com outro romano, quando não quisesse que os outros me entendessem, falava em o quê? Simples. Eu falava grego, todo mundo entendia, mas quando eu queria falar só comigo, era latim. Vamos lá. Isso acontece aqui no comércio do Gama. Vá aqui no shopping do Gama. De vez em quando você está numa loja, e aí o pessoal começa a falar árabe. Como eu não sei árabe, não sei se é árabe, não sei se é turco, não sei se é siríaco, eu sei lá o que é aquilo. Eu só sei que termina sempre com Alá. Então, se termina sempre com Alá, alguma coisa do Oriente Médio. Quem conhece alguma coisa destas línguas é o Nascimento, que viveu muito tempo por lá. Sério, irmãos, Nascimento conhece quase que o mundo inteiro. Agora, sério, Nascimento é o pastor mais viajado dessa igreja. Agora, olha que interessante. Não, eu estou falando sério. O Nascimento, por causa do trabalho dele, andou o mundo inteiro. Olha que interessante. Porque eles estão falando na tua cara a língua original deles. Me responda. Me diga, por que eles estão falando? Porque eles querem que você entenda? Porque o que eles estão falando é entre eles, você morra. Entendeu como é que é? Eles querem entre eles. O Império Romano no início fez isso. No início permitiu o grego por estratégia. E aí o Império Romano, óbvio, quando um romano queria falar com outro, até mesmo, vamos matar esse judeu malandro, era em latim. O judeu estava lá, não sabia nada, e só tirava a espada e adeus.
Depois é que o latim começou a se tornar a língua popular. E olha o problema, a palavra de Deus estava em grego. Chegou o momento que o grego foi desprezado e o latim se tornou a língua mundial. O que Deus fez? Vulgata. Abre comigo a página 24. Eu sei que eu pulei para o ponto 3.3, mas eu tenho uma razão para isso. É que você entendendo que foram os Targums e o Siríaco, entendendo que foi a Vulgata, aí eu posso voltar na Septuaginta. Tá bom? Vamos para a Vulgata? 3.3, página 24. Abriu? Com o Império Romano, o latim se tornou a língua mundial. Durante 18 anos, Jerônimo, expert em Bíblia. Quem era Jerônimo? Jerônimo era um dos pais da igreja. A gente chama pais da igreja aquele grupo de discípulos que vieram depois dos apóstolos. E que ou foram discípulos dos apóstolos, ou foram discípulos dos discípulos dos apóstolos. Então presta atenção. João morre perto do ano 100 depois de Cristo. Ficou no lugar de João quem? Irmãos em Cristo. Esses nós já chamamos historicamente de pais da... Depois deles, os discípulos que ficaram no lugar deles também são chamados de pais da igreja. Porque esses homens foram fundamentais para defender a fé cristã. E nenhum deles dizia que o que eles escreviam eram sagrados, mas todos diziam que os únicos escritos sagrados foram até João. E um desses homens, chamados pais da igreja, é Jerônimo. Leia comigo. Durante 18 anos, Jerônimo, expert em Bíblia, traduziu a Bíblia inteira para o latim. O que Deus estava fazendo? Dizendo de novo, eu quero a salvação de todos os homens. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra o quê? Só serão salvos todos os homens se a palavra de Deus os alcançar. Para que a palavra de Deus os alcance, Deus, por intermédio das traduções, eu estou dizendo que eu quero a salvação de todos, porque eu quero que a minha palavra alcance todos, e todos lendo, venham até fé e encontrar meu Filho Jesus Cristo. É isso que Deus está falando. Vê que Deus amoroso. Quer dizer, quando a gente pega um texto como o de Paulo, que diz, é a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos, não significa que todos serão salvos, mas Deus fará tudo para que todos aqueles, ao chegarem no céu, se tornem indesculpáveis. Indesculpáveis. Pastor, e aqueles que nunca tiveram acesso a nenhuma página da Bíblia? É um outro assunto. Um outro dia, e a gente te mostra o que o apóstolo Paulo falou sobre isso. Tá bom? Agora presta atenção. Olha que fantástico. Esta Bíblia aqui, irmãos, a Vulgata, ela foi feita no ano 300 e pouco depois de Cristo. Tá? E essa Bíblia, ela foi a nossa Bíblia durante 1000 e tantos anos. Olha que interessante, ó. Em 1452, na Alemanha, com a invenção da imprensa, esta Bíblia que foi a primeira Bíblia impressa no mundo, e por 900 anos foi a Bíblia da Europa.
Você já imaginou como um homem como esse, chamado Jerônimo, deve ter, por parte de Deus, um carinho enorme? Irmãos, sabe o que é pegar a Bíblia inteira e dizer: Senhor, me usa para ver se aquele que fala latim, que é o mundo inteiro, saiba? Em primeiro lugar, crê muito em Deus, né? Em segundo lugar, crê muito no Espírito Santo, que ele vai te inspirar. Vamos lá? Como é que você traduz alguma coisa? Em primeiro lugar, você tem que conhecer o povo para quem vai traduzir. Segundo lugar, 90% das expressões que estão no texto que você vai traduzir tem que ser adaptadas para aquele povo. Rapidamente. Um missionário foi traduzir a Bíblia para uma tribo indígena, africana. E aquele texto que o sangue de Cristo, ele nos limpa e torna a nossa alma mais branca que a neve. Não tem neve na África. Eles nunca viram neve. Aí ele traduziu: mais branco que a polpa do coco. Alcançou a mesma ideia. Ah, mas saiu do original. Há nada. Ele só tem que entender que o coração dele é sujo, é vermelho como carmesim. Sujo. E que Cristo limpa o coração. E aí o sujo, vermelho como carmesim, fica branco com a polpa do coco. Aí ele entendeu. Irmãos, Deus quer que todos sejam o quê? E todos alcancem o conhecimento da verdade. E a Vulgata, que também tem, você pode comprar, também tem. Essa já há muito tempo no mercado. Lê comigo a página 25. Bom é salientar que antes da Vulgata, no primeiro século depois de Cristo, a expansão do cristianismo por todo o Império Romano fez surgir traduções dos textos do Antigo Testamento em hebraico e do Novo Testamento em grego, ambos para o latim. Então, olha que interessante, antes da Vulgata, você já tinha cristão tentando traduzir todo o Velho Testamento e todo o Novo Testamento para o latim, para ajudar os irmãos. Para ajudar os irmãos. A mesma coisa que Lucas fez, tentando apurar os fatos, e escreveu para ajudar um irmão, os cristãos já estavam pregando, e aí, quando chegavam em outra terra e pregavam, e eles aceitavam Jesus, eles diziam: agora a gente quer ler. Aí aquele pobre coitado que tinha evangelizado ia tentando traduzir. Haviam várias traduções para o latim. Tais traduções foram feitas por pessoas desconhecidas e visavam levar o conhecimento das Escrituras para pessoas que não conheciam o grego ou o hebraico. Então eles pegavam do grego e do hebraico para o latim. Tais traduções foram chamadas de Vetus Latina. Tais textos foram substituídos posteriormente pela Vulgata Latina de Jerônimo do século V, tá? Que é 400 e pouco depois de Cristo. Então, olha que interessante. Quando você tem os Targums e quando você tem a Perecita, você tem o Velho Testamento sendo traduzido para o aramaico e para o siríaco. Aí Deus preserva o Velho Testamento, e preservando o Velho Testamento, não deixou de também ter Velho Testamento em hebraico. Aí vem o Novo Testamento inteiro, todo em grego. Todo em grego.
Ótimo, pastor. E aí vem o latim como língua mundial, e Jerônimo é esse homem usado por Deus que pega todo o Velho Testamento. Jerônimo sabia mais de 7 línguas. Então ele pegou o hebraico, ele pegou o aramaico, ele pegou o siríaco, ele pegou o grego inteiro, e ele pegou tudo isso, viu as melhores versões e traduziu, e a tradução foi chamada de Vulgata. E aí tivemos a primeira Bíblia completa numa língua inteira chamada Vulgata. E é desta Vulgata que vieram todas as demais traduções. Entendeu? Agora, pastor, aqui no 3.1 fala de uma tal de Septuaginta, e 3.2 uma tal de Itália. O que foi a Septuaginta? Vamos lá. Qual foi o primeiro povo que dominou os judeus? Os babilônicos. Depois dos babilônicos, o Império Babilônia, aí vem o Império Medo-Persa. Aí depois do Império Medo-Persa veio o Império Grego. Alexandre o Grande dominou todas as coisas. Depois do Império Grego é que veio o Império Romano. Preste atenção. Quando Alexandre o Grande morre, ficam 4 generais no lugar dele. E o general que ficou dominando ali a parte da terra de Israel, esse general amava os judeus. Sabe o que esse general fez? Esse general disse o seguinte: eu quero o documento maior de vocês, o livro maior de vocês, na minha língua. Na minha língua. E aí, segundo a tradição, ninguém sabe se é verdade ou não o que vou falar agora. Até aqui é verdade. O que vou falar agora não se sabe que é verdade. Ele chamou 72 anciãos, dos mais sábios de Israel, e esses 72 anciãos, dos mais sábios, fizeram em 72 dias, 72 traduções, e depois uniram as 72 traduções, e elas estavam idênticas. É óbvio que isso é história para boi dormir. História para boi dormir. Ninguém sabe direito como foi. Mas os judeus adoram contar essa história. E aí, esta tradução feita foi chamada de Septuaginta por causa dessa história. Mas a história real é: este grande general, ele simplesmente pediu para traduzir para o grego, e aí traduziram o Velho Testamento para o grego. Então, o Velho Testamento que estava em latim siríaco, agora foi traduzido para o grego. Isso é a Septuaginta. Tá? O problema foi, esse general foi vencido por um outro general de Alexandre. Então, Ptolomeu foi vencido por Epifânio. E aí esse outro general grego odiava os judeus. Antíoco Epifânio odiava os judeus. E esse outro general que veio depois desse primeiro, é que mandou acabar com tudo em Israel. É que pegou a estátua de Zeus e colocou no templo de Jerusalém de maldade, que eles tinham reconstruído. E ainda sacrificou porco no templo de Jerusalém. Já imaginou? É incrível, né? Do nada, tudo que está bom pode ficar muito ruim, né? Muito ruim. E quase que esse homem acabou com a Septuaginta.
se não são os gregos escondendo a tradução do Velho Testamento para o grego, tinha acabado. Então, quando Jerônimo traduziu para o latim, ele tinha na mão o Velho Testamento em 3 grandes línguas. Ele tinha em aramaico, siríaco e em grego. Então, lê comigo o que está aqui no 3.1, Septuaginta. É o nome da versão da Bíblia hebraica traduzida em etapas para o grego koiné. Grego koiné é o grego do povão. Entre o século 2 e 1 antes de Cristo, em Alexandria. Por que em Alexandria? Porque em Alexandria estava a grande biblioteca de Alexandria, de Alexandre o Grande. Dentre outras tantas, é a mais antiga tradução da Bíblia hebraica para o grego. Bíblia hebraica significa só Velho Testamento, porque até aqui, 1 século antes de Cristo, não tinha o Novo Testamento não, tá? Agora, olha que interessante. Para o grego, língua franca do Mediterrâneo, ou seja, a língua mais falada no Mediterrâneo, pelo oriental, pelo templo de Alexandre, no templo de Alexandre o Grande. Agora vamos para a história. Ninguém sabe se isso é verdade, mas é bom você conhecer essa história. A tradução ficou conhecida como versão dos 70, ou Septuaginta, que significa 70, pois 72 rabinos teriam completado a tradução em 72 dias. A Septuaginta, desde o século I, é a versão clássica da Bíblia hebraica. Para os cristãos de língua grega, foi usada como base para diversas traduções da Bíblia e foi a primeira tradução completa do Velho Testamento. A Ítaca, ou a Ítala, foi uma tradução que foi feita para a língua latina do Velho Testamento, mas que não foi muito bem recebida. Então, vamos juntos ver se entendemos metade da lição. Aí, pastor, e a outra metade? Quarta-feira, eu não quero correr com você, tá bom? Aí, quarta-feira, a gente se encontra. Olha que interessante, vamos juntos. Deus nos trouxe todo o Velho Testamento. Aí, ao trazer todo o Velho Testamento, por uma necessidade histórica, tivemos que traduzir o Velho Testamento para o aramaico. Isso nós chamamos de Targums. E para o siríaco, isso foi chamado de persita. E aí Deus começou a dizer: eu quero a minha palavra se expandindo. Eu quero a minha palavra se expandindo pelo mundo. Tínhamos o Velho Testamento em hebraico, aramaico e siríaco. Aí, no 2º século antes de Cristo, Deus levanta um grande general grego que cuidava da querida Palestina, território de Israel, e disse: eu quero o livro de vocês em grego, para estar na biblioteca de Alexandre o Grande. Aí veio a Septuaginta, que foi a primeira tradução completa da Bíblia, com base nas 3, hebraico, siríaco e aramaico, para o grego. Só que Deus, antigamente, tendo falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por Cristo. Com Cristo veio tudo que aprendemos na quarta-feira passada. Com Cristo veio todo o Novo Testamento, mas que já era escrito em grego. Grego. Muito bem. É do desejo de Deus que todos os homens sejam salvos?
Para isso tem que ter fé. E como terão fé se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Por isso Deus nos enviou. Agora, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. Mas desde que falemos a palavra, o quê? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de quê? Então Deus teria que dar um jeito da palavra dele alcançar todos, não é isso? Primeiro jeito que ele deu, pegou Jerônimo e disse: traduz minha palavra para a língua do mundo. E a língua do mundo na época era o latim. Jerônimo pegou os textos em aramaico, siríaco, hebraico e em grego, porque ele usou a Septuaginta. E Jerônimo pegou todas as vetus latina, porque antes de Jerônimo, eu, coitado, discípulo de Jesus que estava pregando, e eu, discípulo, assim, discípulo do discípulo, que ia lá para a Alemanha pregar. Chegava lá, ganhava, o povo dizia, e aí? E aí que eu ficava assim, meu Deus do céu, agora eu tenho que traduzir alguma coisa. Então várias porções da Bíblia foram traduzidas, uma parte aqui, outra parte lá, uma parte aqui, outra parte lá, e tudo isso nós chamávamos vetus latinas. Deus chegou a um ponto e disse assim, agora eu quero a minha Bíblia inteira, num único livro, numa única língua. Levanta Jerônimo, e Jerônimo faz isso. E daí vem a Vulgata, que foi nossa Bíblia durante toda a Idade Média. Bíblia que Lutero leu, Bíblia que Calvino leu, Bíblia que Wycliffe leu. E olha que Wycliffe quase morreu porque pegou a Vulgata e traduziu para o inglês. Já já a gente chega lá, tá? Já já a gente chega. Olha que interessante. Lutero pegou e traduziu para o alemão. Aí depois que o Wycliffe traduziu para o inglês, depois que o outro traduziu para o alemão, aí a Bíblia se espalhou para o mundo inteiro, aí ninguém mais segurou a palavra de Deus, porque Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, e todos tenham liberdade para escolher se querem o céu ou se querem o inferno. Amados irmãos, falando agora na Vulgata, que foi esse texto importantíssimo. Quando Jerônimo traduziu, ele traduziu porque o bispo de Roma, na época, o bispo mais importante que nós tínhamos, porque em cada cidade nós tínhamos uma igreja com várias congregações e vários pastores, e acima dos pastores, um bispo. E fazíamos assim por causa do apóstolo Paulo, que deixou esse tipo de organização para nós. Quando Jerônimo traduziu a pedido do grande bispo de Roma, que nessa época já estava tomando uma posição muito alta, já estava sendo chamado de Papa, tá? Quando ele traduziu, o Papa, na época, disse assim, coloque, por gentileza, os livros que não são canônicos. Volta comigo, por gentileza, rapidinho, que eu estou terminando, na página 18. Volta comigo na página 18, eu estou terminando. Se você voltar comigo agora na página 18, lá está. Lá embaixo da página 18. Os livros que não são canônicos, que foram acrescidos, e acrescidos desde essa época. Esses escritos adicionais são, e que não tem na Bíblia protestante, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, Esté, Complementos de Daniel, Cântico dos Jovens. Isso aqui não tem na Bíblia protestante. Porque não tinha
na Bíblia católica inicial, na nossa Bíblia inicial, e nem nas primeiras traduções, nos Targums, na Pesita e na Vulgata. Por que Jerônimo botou esses livros na Vulgata? Jerônimo botou esses livros na Vulgata porque o Papa determinou. Mas ele fez questão de colocar na introdução. Tais livros foram acrescidos porque o bispo determinou. E ninguém ia brigar com o bispo. O bispo determinou. Bispo de Roma e Papa determinou. Mas eles não são sagrados. Então presta atenção. Quando um católico vier dizer para você que a igreja, desde o início, reconheceu estes livros aqui como sagrados, você diga, é mentira. Porque é mentira. Mas ele vai dizer, mas na primeira Bíblia traduzida pelo original, por Jerônimo, eles estavam. Pode dizer que Jerônimo colocou, e tem lá na introdução, de que Jerônimo colocou a pedido do Papa, mas que não eram reconhecidos como sagrados. Mas pode dizer sem medo. Sem medo. Tá bom? Amados irmãos, eu quero agora deixar com os irmãos o seguinte. Vou passar agora um vídeo que é muito interessante sobre a aula de hoje. Um vídeo de 8 minutos. 8 minutos. O senhor que está falando, ele é a maior autoridade em arqueologia bíblica do momento. É um videozinho curto. E que ele vai falar exatamente o que eu te falei. Porque a gente fica assim, será que a gente pode confiar nas traduções? Que é mais ou menos assim, Nascimento. Se o pobre do menino não pode colocar mais alvo que a neve, como está na Bíblia original, e botou mais alvo do que o coco, será que é válido? E ele dá uma resposta muito inteligente, muito inteligente. E ele reafirma o que eu te falei sobre Jerônimo. Amados irmãos, olha que interessante. Então a Vulgata foi Deus dizendo, eis a minha palavra na língua de todos vocês. Só que tem um problema. O latim está morto. Hoje você tem um alemão. Hoje você tem um francês. Hoje você tem o italiano. Hoje você tem o anglo-saxão. Hoje você tem o russo. E agora? Amados irmãos, será que Deus se daria o trabalho de nos dar um livro e esse Deus não teria o poder de levantar homens para traduzir esse livro? Ele vai fazer o trabalho pela metade? Se ele quer que todos sejam salvos? É óbvio que não. E louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia chegou até nós. Quarta-feira eu quero conversar sobre esse fenômeno com você. Quarta-feira eu quero te explicar porque a gente tem várias versões bíblicas em português. Como é que a Bíblia chegou até nós? Quem era Almeida, né? Quem era Almeida? Como chegou? E se de repente você estiver trabalhando na quarta, não se preocupe. Está tudo gravado. O Eber, ele coloca o vídeo assim, mais ou menos, no mais tardar 2 dias depois. Então, se quarta-feira você não puder, sexta-feira vai estar lá. Pastor, como é que eu sei? Fácil. Ou a nossa capa. Está lá na internet. Por fim, irmãos. Interessante. Muitas pessoas, quando nós apresentamos a Bíblia, dizem para nós, não, mas isso foi escrito. Como é que você vai saber que aquilo que você lê no Evangelho de São João hoje é realmente aquilo que estava lá? Isso, com o passar do tempo, vai sendo mudado, uns vão colocando as suas ideias. Entendeu? Como é que o senhor enfrenta
essa pergunta de que aquilo que nós temos hoje na Bíblia realmente reflete aquilo que foi a intenção original, os escritos originais. Talvez os telespectadores em casa já devam ter ouvido falar de Bart Ehrman. Bart Ehrman é um americano que é especialista em crítica textual do Novo Testamento e agora escreveu um livro, Misquoting Jesus, onde ele afirma que a gente não pode confiar naquilo ali. Muita gente está comprando o livro e está virando a Bíblia de muita gente. Eu não vou ter tempo aqui para traçar todos os detalhes, mas eu quero afirmar que Bart Ehrman está errado. O mentor dele, o falecido Dr. Bruce Metzger, que era uma das maiores autoridades do mundo em crítica textual, publicou vários livros dizendo que nós podemos acertar a originalidade da Bíblia, conforme a sua pergunta. E é interessante que o próprio Bart Ehrman, quando Bruce Metzger estava vivo, escreveu um livro em coautoria com ele, defendendo que a Bíblia é acurada no sentido dos manuscritos. E agora ele está ao contrário. Então é bom que o telespectador veja os dois livros de Bart Ehrman escritos com Bruce Metzger, antes da morte de Bruce Metzger, e o atual. Mas dando alguns exemplos assim simples, a papirologia tem provado, através de vários estudos, que nós podemos traçar com precisão 90%, 99% quase, da originalidade do Novo Testamento. Eu colocaria 1 ou 2% de textos que nós não temos certeza como era original, mas são textos que não atrapalham. Vou dar um exemplo aqui. Em Apocalipse diz: bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Certo. Ocorre que no grego existe a palavra istolê para vestidura. Istolê. A palavra para mandamento é entolê. Veja, entolê, estolê. Mandamento, veste. São palavras muito parecidas. Certo. Algum copista cometeu um erro e trocou uma palavra pela outra. De modo que hoje eu não sei afirmar se o correto é bem-aventurados os que guardam seus mandamentos ou bem-aventurados os que lavam suas vestiduras. Certo. Nós não sabemos como era o original desse texto, mas convenhamos, seja qual deles for, ambos estão verdadeiros. Exato. E este é o 1% da Bíblia, a gente ainda tem dúvida. 99% ou 98% são registrados. Agora, mesmo para quem não domina os campos da papirologia, eu vou dar um argumento para mostrar que a Bíblia não foi alterada. Um argumento simples que qualquer leigo possa entender. Alguns críticos tomam a Bíblia que você tem em casa e falam: se os evangelhos são realmente dignos de crédito, por que há tanta contradição? Por exemplo, num evangelho diz que Jesus curou 2 cegos. No outro diz que era apenas um cego. Na verdade, não existe biocontradição aí. Na época, mulheres e crianças não eram contados geralmente. Era o machismo da época. Se eu tivesse aqui 10 mulheres, 2 crianças e 20 homens, o normal seria falar: tenho 20 pessoas aqui. Certo. As mulheres e crianças não seriam contadas. Raros casos. Lembra do milagre da multiplicação dos pães? Certo. Jesus abençoou os pães e multiplicou para 10 mil pessoas, e Mateus coloca: fora mulheres e crianças. Certo. É possível que houvesse à beira da estrada 2 cegos, um adulto e uma criança, ou um homem e uma mulher. De modo que um evangelista, seguindo a tradição da época, contou apenas um e o outro falou dos 2. Então não é uma contradição real. Certo. Mas de qualquer maneira, para quem não conhece o contexto da época, parece uma contradição. Certo. E por que Deus permitiu? Eu respondo: para mostrar que a Bíblia não foi alterada nem para corrigir. Se a Bíblia tivesse sido alterada ao longo dos séculos, essas pretensas contradições não existiriam, porque a igreja trataria de ajustar. Certo. Então, o próprio fato de Deus ter permitido estas aparentes contradições é uma prova de que o texto não foi alterado. E outra prova maior: durante a Idade Média, o catolicismo dominou por muito tempo, nós sabemos, a Europa. Certo. Eu não sou católico, mas eu vou aqui fazer uma defesa aos católicos, se me permitem, a católicos nos assistindo. Lógico. Se a Igreja Católica tivesse alterado dramaticamente os manuscritos na Idade Média, como alguns acusam, eu não teria dificuldade em provar nenhuma doutrina católica na Bíblia. É interessante que você não vai encontrar na Bíblia nenhum texto mandando guardar o domingo. Certo. Você manda guardar o sábado. Exato. Se Deus não tivesse preservado a Bíblia dele, durante a Idade Média, a Igreja Católica teria mudado o sábado para o domingo na Bíblia. Certo. Eu teria um capítulo em Atos falando da ascensão de Maria ao céu. Certo. Essas coisas não existem, a Igreja apela para a tradição. Então são argumentos leigos, fora da papirologia, mas que eu poderia dar para dizer que a Bíblia não foi alterada. Se fosse, as contradições não existiriam e todas as doutrinas medievais da Igreja Católica estariam inseridas no Novo Testamento. Ela teria sido tudo polida, né? Todo polido, exatamente. Agora, nem todos os manuscritos fazem parte da Bíblia, que existem os tais livros apócrifos. Os apócrifos. Então, o que é um livro apócrifo e como é que foi decidido quais é que faziam parte
das Sagradas Escrituras e quais é que não... Bom, vamos então usar a nomenclatura. Apócrifo tem dois significados. Quando a gente usa na linguagem protestante ou judaica, tem um significado. Os católicos dão outro significado. Primeira coisa é o cânon do Antigo Testamento. Os judeus não usavam a palavra cânon. Mas nós rastreamos pela história dos judeus que eles já tinham determinados que livros eram inspirados por Deus e que não eram. Em hebraico tem uma expressão, livros que sujam os dedos. É uma expressão idiomática para referir aos livros que são sagrados, que são de inspiração divina. Então os judeus produziram muitos livros, mas nunca consideraram sagrados. Por exemplo, havia o livro de Enoque, pseudepígrafo de Enoque, mas nunca consideraram um livro sagrado. A ascensão de Moisés nunca consideraram sagrados. Os judeus já sabiam que livros foram de inspiração divina e quais não. Então nós temos, por volta do ano 90, já é uma evidência histórica que o Concílio de Jâmina reafirmou um cânon que, segundo alguns estudiosos, já estava fechado desde a época de Esdras, no Antigo Testamento. Na época de Jesus falava-se da Tanar. Tanar seria a Torá, a lei, os profetas, Navi, e também os escritos. Ketibim, né, a Tanar, que eles falam. Então, seria a divisão da Bíblia do Antigo Testamento. Os cristãos já receberam esta parte da Bíblia pronta, fechada. Certo. Quando homens inspirados por Deus começaram a escrever o Novo Testamento, eles também sabiam que estavam escrevendo palavra do Senhor e quando não estavam. E isso já estava muito claro na igreja. Muitos dizem que foi o Concílio de Nicéia que fechou o cânon. Isso é um absurdo. Nós já temos o cânon decidido desde o 2º século. Você tem o cânon muratoriano. E muitos livros ainda demoraram foram muito estudo e oração, por exemplo, o Apocalipse faria parte ou não. Certo. Quando esses escritos foram então colocados no cânon, a igreja determinou quais seriam então de Deus e quais não seriam. Jerônimo, no 4º século, estava traduzindo a Bíblia para o latim. E quando ele o fez, o Papa Dámaso pediu para ele acrescentar aqueles livros do Antigo Testamento, apócrifos, não inspirados, que seria o livro de 1º e 2º Macabeus, Judite, Baruch, o Sirácida e outros mais, que hoje compõem a Bíblia Católica. E Jerônimo, no princípio, se recusou, mas o Papa insistiu. Então Jerônimo acrescentou aqueles livros não inspirados, mas colocou uma nota. Esses livros foram colocados segundo a tradução de Teodosidão, mas não fazem parte do cânon original. Jerônimo escreveu isso aí, para deixar claro que não eram livros inspirados, inclusive complementos ao livro de Daniel e ao livro de Esther também. Não eram partes inspiradas da Bíblia. Esses livros, a Igreja Católica chamou-os de deuterocanônicos. Então a própria Igreja reconhece que foram livros que ela canonizou no segundo processo. A palavra apócrifo vem do grego apócrifos, significa aquilo que é escondido, que é oculto. Por quê? Porque são pessoas que realmente escreveram no anonimato, ou valendo-se do nome de uma outra pessoa, ou trazendo memórias. Os livros apócrifos podem conter informação histórica valiosa. Por exemplo, o livro dos Macabeus conta o que os judeus passaram ali no período intertestamentário. Então eu estudo os livros apócrifos como história, mas não como fonte de doutrina. Interessante. Então o nosso telespectador que está assistindo pode ter confiança que a Bíblia que eles leem, que nós estudamos juntos, semana após semana, é realmente a palavra de Deus que tem sido preservada, com certeza, através dos séculos, né? Chega um ponto também que é fé também, né? Que a história, as evidências chegam até um ponto, né? Mas a um ponto também nós temos que acreditar que é a palavra de Deus. Uma das grandes evidências para mim é o poder que este livro tem para transformar as vidas, com certeza. Muitas vidas têm sido transformadas e eu não conheço nenhum outro livro que tenha o poder de fazer isso. Rodrigo, nós estamos com uns 3 ou 4 minutos até o final do programa. Quem sabe você tem um pensamento-chave para encerrar a nossa conversa aqui hoje? Muito bem, eu agradeço. E convido você que está em casa a que leia a palavra de Deus. Como o pastor Bill falou, eu nunca vi ninguém morrer ou dar a sua vida ou ser transformado por ter lido Shakespeare. Nunca vi Hamlet transformar uma pessoa perdida numa pessoa salva, numa pessoa de vida mudada, mas a Bíblia transforma. Uma vez um casal estava resolvendo ler a Bíblia para tentar salvar o seu casamento. Depois de uma semana de leitura, o marido virou para a mulher e disse: se esse livro estiver certo, nós estamos errados. 2 semanas depois, lendo a Bíblia, ele falou: meu bem, se esse livro estiver certo, nós estamos perdidos. Mas na 3ª semana ele concluiu maravilhado: se esse livro estiver certo,
nós podemos ser salvos. E eu informo para você com toda a convicção da minha vida, esse livro está certo e nós podemos ser salvos. É a palavra de Deus dada ao ser humano. Descubra a Bíblia, descubra o Deus da Bíblia e deixe-o transformar a sua vida.